Sou a Shirley, tenho 48 anos, sou de Guarulhos e passei no 40º exame da Ordem. Iniciei os estudos para a Ordem em 2019. Eu já terminei a faculdade há muitos anos, né? E isso era uma frustração porque eu não tinha a carteira da Ordem. Então eu decidi retomar, eu falei, agora eu vou iniciar os estudos. Foi quando eu contratei o curso OAB até aprovação e decidi me focar mais nos estudos. Os meus estudos para a primeira fase, eu utilizava muito material em vídeo do Estratégia, né, da OAB até aprovação, e muitas questões, eu resolvia muitas questões. Então, assim, para a primeira fase, eu gastava em média 1 a 2 horas por dia. Não foi tão intenso quanto a segunda fase, mas essa foi a minha rotina. Na primeira fase, eu pontuei 56 pontos, né? Fiz 56 pontos, acertei 56 questões e completamente utilizando o material do Estratégia. Eu escolhi a segunda fase em Direito do Trabalho e a minha preparação para a segunda fase foi bem intensa, porque aí eu aumentei a carga horária, eu estudava em torno de 4 a 6 horas por dia na preparação da segunda fase em Direito do Trabalho. Eu contratei a mentoria do Estratégia, que foi fundamental para a minha aprovação, assim, foi o diferencial. Eu tive todo o suporte da professora Priscila, do professor André, então isso foi o que me fez ser aprovada com esse material maravilhoso. Eu escolhi Direito do Trabalho porque é uma matéria a qual eu tenho afinidade e eu acho que como está no dia a dia, né, da maioria das pessoas que trabalham, acho que esse foi o motivo pelo qual eu escolhi. Eu estudava todos os dias, sempre à noite, porque eu conciliava os estudos com o meu trabalho, com filhos, família. Então o horário que eu conseguia estudar era sempre após as 19h30 e ia madrugada adentro. A Priscila orientava sempre a gente cronometrar o tempo para se fazer peças e questões. Então, com o material de Estratégia, eu segui exatamente o que ela orientava a fazer. Eu utilizava os materiais da primeira fase, mais a parte de vídeos do que propriamente dito as questões. Então, mais pelo ouvir do que pelo fazer propriamente dito na primeira fase. Na segunda fase eu utilizei muito os simulados, e isso também fez um grande diferencial assim, para que eu pudesse ser aprovada. Eu utilizei o Vademecum da Estratégia e o que eu mais gostei foi o índice. O índice remissivo maravilhoso. Assim, ele te dá muitas palavras para te remetendo ao assunto que em outros, que eu cheguei a comprar também de outros, né, outras editoras e não é igual. Eu contratei a mentoria do Estratégia e o que foi o diferencial, né, na minha aprovação. E a Priscila Ferreira, assim, foi maravilhosa, porque ela guia a gente, pega literalmente pelas mãos, né, assim, fala, olha, você tem que fazer assim, assado. Eu segui as orientações dela, então nós tínhamos aí, às vezes, 2 encontros semanais, 3, foram se intensificando próximo à prova, e isso fez toda a diferença. Eu fiz a revisão de véspera, né, do Estratégia, e muitas questões ali foram literalmente entregues de bandeja pra gente, pra prova, né. Eu não sei precisar qual que era o percentual, mas eu sei que tiveram algumas questões que foram dadas na revisão de véspera. A minha estratégia para resolver as questões e elaborar a peça na prova foi conforme a orientação da Priscila, que ela dizia o seguinte, faça de forma o que você se sente mais confortável. Então, algumas pessoas se sentem mais confortável resolvendo primeiro as questões, depois a peça, outras o contrário, então eu acabei cronometrando desta forma. Eu utilizei 2 horas para resolver as questões e 3 horas para a peça. E como eu treinei muito, conforme a orientação da Priscila Ferreira, o material que fica disponível no Estratégia, né, no curso OAB até aprovação, então não teve como errar, né, não teve erro. Eu entendo que eu fui muito bem preparada para essa prova, assim, eu me dediquei como eu não havia me dedicado nas outras vezes que eu tentei, então eu acho que agora deu certo, né. Se eu pudesse elencar erros e acertos, eu elencaria o seguinte, teria contratado o curso
há mais tempo, e a mentoria que foi o que fez toda a diferença. Então, o fato de eu ter contratado a mentoria do Estratégia, eu acho que esse foi o primordial, assim, foi o diferencial para aprovação. O que eu falaria para as outras pessoas que estão tentando não desistirem e se dedicarem, terem um material de qualidade, que isso faz toda a diferença, e contratar a mentoria do Estratégia, porque isso foi o diferencial na minha aprovação. E provavelmente será de muitas outras pessoas que querem obter êxito, né, sendo aprovado.